O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green, 19ª parte. Ansiar por interiorização e profundidade. Em 1928, o filósofo religioso e teólogo romano Guardini publicou um artigo na revista, já traduzido ao alemão, Os Companheiros de Guerra, que, mais tarde, em 1935, foi publicado como o livro O Significado da Melancolia. Apesar de ser um sacerdote bem prezado pela juventude e contagiante, sua melancolia o fazia sofrer. Apesar de suas aulas estarem sempre lotadas, lecionava na Universidade de Munique, por vezes eram canceladas. Nestes dias, Guardini não estava apto a lecionar, porque a melancolia lhe roubava forças. Apesar de valorizar experiências e descobertas no campo da psicologia, para ele, a melancolia se transforma em uma questão espiritual. Ela está relacionada com a profundeza do homem. A melancolia transforma-se em algo doloroso, e ela alcança raízes tão profundas de nossa existência humana que não podemos deixá-las exclusivamente nas mãos de psiquiatras. Guardini apresenta a melancolia como o ânimo pesado. Há um peso sobre a pessoa que a reprime de modo que ela se encolha, que a tensão dos membros e órgãos enfraqueça, que os sentimentos, instintos, imaginações, pensamentos estarreçam, que a vontade diminua, que o impulso e o prazer no trabalho e na luta se esmoreça. A melancolia atinge principalmente os indivíduos sensíveis. Esta sensibilidade torna as pessoas mais suscetíveis à impiedade de existência. E é justamente esta indissolubilidade que fere o sentimento onipresente, o sofrimento dos indefesos e fracos, o sofrimento dos animais, da criatura muda. O melancólico sente um vazio dentro de si. Para ele, a sua existência por si só transforma-se em dor. Antes de abordar o sentido da melancolia, Guardini também descreve a grandeza e o valor nela contidos. Por um lado, este peso, este luto escuro, por vezes também carrega um furto infinitamente valioso. O alívio da depressão, a dissolução da prisão interna, abrindo espaço para tal leveza do ser e tal levitação do homem, a tal transparência das coisas e da existência, e tal clareza de olhar a perfeição da formação, por sua vez descrita por Kierkegaard. A alma depressiva tende à interiorização e à profundidade. É o desejo de se fugir da distração e ser acolhido pela quintessência. Fugir do abandono da existência externa para a timidez e o conforto do santuário, da superficialidade para o segredo das origens. Para Guardiani, a melancolia é uma última instância, desejo por amor, e a melancolia é o anseio pelo absoluto. Paralelamente à sensação de inutilidade, o anseio pela plenitude do valor da vida, pela infinita beleza, intimamente relacionada com a sensação de fragilidade, de omissão e de perda, com o interminável saudade e luto e inquietude que desenvolve. Isto é melancolia. Para Guardiani, o sentimento de melancolia é um sinal de que o absoluto existe. A melancolia é a expressão de nossa limitação, de nossa imediata proximidade com Deus e de que Deus nos invoca para que recebamos em nossa existência. Para ele, a melancolia contém uma tarefa espiritual. Não se trata de curar a melancolia, mas de penetrar em um seu profundo sentido. A melancolia nos faz lembrar que somos indivíduos fronteiriços. Nós vivemos na região limítrofe entre o indivíduo e Deus. A melancolia e a inquietação do homem pela proximidade da eternidade. E, ao mesmo tempo, tem a alegria e a ameaça. O objetivo do caminho espiritual não é livrar-se da melancolia, mas de transformar a má melancolia em uma boa. Para ele, a má melancolia compreende em desistir-se de si próprio, em afundar no desespero. Tem-se a consciência de se ter falhado, de se ter desperdiçado uma oportunidade, de se ter perdido para sempre. Esta má melancolia
deve ser transformada em uma boa. A boa melancolia é a necessidade interna que brota a partir da proximidade da eternidade, de sua necessidade de realização. Segundo o Guarini também, o caminho da má melancolia para a boa melancolia passa pelo arrependimento, com o qual não entregamos a misericórdia de Deus com todas as falhas do nosso passado. Ele crê que a melancolia, por fim, seja um convite para refletir sobre o segredo do homem e a sua relação com Deus e o mundo. O sentido do homem é ser um limite vivo e aceitar e suportar esta vida de limite. O homem anseia por tornar-se com Deus, mas ele não pode fundir-se com ele. Ele não pode fundir-se nem com a sua natureza, nem com Deus. Ele está no limite, é uma criatura. Tornar-se com Deus no ato de oração e de obediência em que esquece de si próprio e se resigna a Deus. A melancolia sempre faz o homem lembrar de que não pode simplesmente afundar-se na natureza. Ele vive na natureza e com ela, mas também é superior a ela. A melancolia é como um espírito na carne do homem que se estimula a ir além dos próprios limites e ansiar por Deus, o único que pode atender aos seus desejos mais profundos. Para Guarini, escreveu em seu pequeno livro há 80 anos, continua valendo. Nos dias atuais, o levaria ao lado psicológico da melancolia mais a sério do que ele. Naquele período, a teologia e a psicologia ainda eram disciplinas majoritariamente opostas. Porém, está certo ao afirmar que a melancolia não é uma questão exclusivamente psicológica, mas também espiritual. Ela é um desafio ao nosso caminho espiritual. Não podemos esconder se tendemos à melancolia ou a uma postura otimista, se somos sensíveis ou resistentes. Não se trata de ser melhor ou pior. Cada um de nós deve integrar constituição psíquica inata em seu caminho espiritual. E não devemos excluir do nosso caminho espiritual a nossa constituição psíquica, mas humildemente considerar a nossa disposição emocional. Ela nos acompanhará em nosso caminho até o Criador, romperá as nossas ilusões a respeito de nós mesmos e da nossa vida espiritual, e justamente assim nos tornará cada vez mais abertos para o Criador incompreensível.